Lá no Antigo Testamento, nós devemos entender que a participação dos judeus com Deus para a salvação era através de obras. Note bem, ele usava todo tipo de objetos, todo tipo de rituais, todo tipo de utensílios. Ele fazia a sua salvação por meio de sacrifício de animais. Ele fazia a sua salvação quando ia ao templo, somente adorar a Deus naquele lugar, no lugar somente. Ele fazia a sua salvação por meio da guarda da dieta religiosa, por meio do sábado, por meio de figuras, símbolos, sombras, como o apóstolo Paulo declara que aquilo ali é rudimentos pobres e fraco. É porque ele aponta para o Cristo que é forte. Cristo é forte e eficaz e suficiente para fazer tudo em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que nós éramos mortos. Mortos em quê? Em nossos delitos, porque nós estávamos na lei. Nós éramos mortos em nossas ofensas, porque nós éramos da lei. Nós éramos mortos lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. Mas quando Cristo veio, ele nos levou para a cruz do Calvário. Nós fomos crucificados juntamente com Cristo, diz o apóstolo Paulo. É ele que está dizendo. Nós fomos crucificados juntamente com o Senhor ali na cruz do Calvário. E Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele. E agora Deus nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora estás firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Diz a Bíblia, do pecado, da iniquidade, da maldição da lei. Nós estávamos debaixo da lei. Por quê que nós estávamos debaixo da lei? Porque nós não cumprimos nenhum dos mandamentos. Nós não conseguimos guardar todos os mandamentos. Nós não cumprimos, mas o único, aquele que veio da descendência de Abraão, aquele que vem da linhagem de Davi, o menino que nasce numa manjedoura e cresce no templo celestial, a arca da aliança que é Jesus Cristo, ele cresce. É ele que cumpre todos os mandamentos, porque nós não temos esta capacidade de fazer isso. Note bem, nós entendemos que o sábado não passou no crivo, ou seja, o sábado não passou na peneira. Ele não passou para o Novo Testamento. Nós entendemos que Deus, ele fez uma nova transição do Velho Testamento para o Novo Testamento em Cristo Jesus. Agora, Cristo é uma nova aliança. Cristo é uma nova aliança. Cristo é o templo celestial, porque o templo terreno foi destruído. Cristo é o sacerdote celestial, porque o sacerdote humano já era. Agora nós somos sacerdote em Cristo Jesus. Agora nós somos a igreja em Cristo Jesus. Agora nós somos a arca da aliança em Cristo Jesus, porque ele é a arca da aliança superior. Agora nós somos profeta em Cristo Jesus, porque ele é o profeta superior, maior do que Abraão, maior do que Jacó, maior do que Salomão e maior também do que o templo. Agora nós somos igreja, porque estamos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Só ler a carta aos Hebreus, você vai ver a superioridade de Cristo, como ele é superior a tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. Tá certo? É por isso que o apóstolo Paulo nos leva a andar no Espírito e viver no Espírito, andar com Cristo. E ele diz, como é que vocês querem voltar de novo para os rudimentos pobres e fracos, para as sombras, para a dieta religiosa, guardando dia, sábado, guardando mês, praticando sacrifício de animais, circuncisão. E o apóstolo Paulo continua dizendo que a circuncisão é Cristo. Quer voltar para Israel? Nós somos Israel espiritual.
Agora em Cristo Jesus, nosso coração foi circuncidado. A circuncisão agora é no coração. Eu estou batendo aqui no peito, ó. É a Bíblia que diz isso. Para que voltar de novo para as práticas do Antigo Testamento? Para que voltar outra vez para o Antigo Testamento se Jesus é o próprio sábado? Se Jesus é o próprio sábado, que ele mesmo diz, até do sábado, o Filho do Homem é o Senhor, ele declara com todas as letras. Ele declara isso. Louvado seja Deus. Cristo é o sábado, porque ele mesmo disse: eu sou o descanso para vós. Lá no Antigo Testamento, o sábado era o descanso para os judeus. E agora em Cristo Jesus, nós encontramos o descanso, nós encontramos o sábado, que é ele mesmo. Vinde a mim todos que estáis cansados, encontrarei descanso para vossas almas. É Cristo, que é o próprio sábado. Para que voltar para os rudimentos pobres e fracos, como diz o apóstolo Paulo? Louvado seja Deus.